Capítulo 6. Escolhendo as habilidades de artes marciais, parte 2. Tendo tão grande suprimento de técnicas, fez Zhao Feng sentir uma emoção sem fim. Ele não conseguia segurar sua felicidade e riu com sua cabeça levantada. Passou um bom tempo até que ele se acalmou. No país das nuvens, uma habilidade de artes marciais de nível intermediário valia várias centenas de prata, e o dinheiro que Zhao Feng recebia por mês era de apenas 10 pratas. É claro que ele não poderia pegar as habilidades da seita e vendê-las. Se ele fizer isso, ele será punido. Eles iriam destruir o seu cultivo e em seguida, expulsá-lo da seita. Zhao Feng pegou centenas de livros da biblioteca de artes marciais. A maioria deles era de alto nível, e todos eles tiveram pelo menos uma pessoa no passado que as treinou, assim ele poderia usar suas experiências. No entanto, escolher algumas habilidades de artes marciais desses livros não foi fácil. Felizmente todos esses livros foram totalmente impressos em sua mente, então ele só precisava de um pensamento para compará-los uns aos outros, e escolher a habilidade mais adequada para ele. Uma única arte marcial poderia aumentar a sua força, com a combinação de diversas artes marciais. Poderia aumentar o seu cultivo. Zhao Feng usou apenas meia hora para escolher 4 habilidades entre 100 livros. Elas eram: Leve passos flutuante, Punho do dragão furioso, Técnica de respiração empurrando o ar, Flechas meteoro contínuo. Leve passos flutuante era definitivamente o nível mais alto das habilidades entre todas elas, e Zhao Feng teve uma grande chance de resolver as palavras que faltavam. Seguido por Punhos do Dragão Furioso e Técnica de Respiração empurrando o ar, essas habilidades também compensavam uma outra. Punhos do Dragão Furioso era um dos livros no pico do nível intermediário, e o dano causado por ela era alto. Toda sua força foi comprimida em uma só, e o poder era tão incrível que não era mais fraco do que algumas artes marciais de nível avançado. Zhao Feng tinha grandes expectativas pelo Punho do Dragão Furioso porque aumentava sua força corporal. A força corporal era a fundação, e os requisitos mínimos para a força interior do caminho marcial. Força interior do caminho marcial era algo que fazia alguém um verdadeiro artista marcial. Técnica de respiração empurrando o ar também era uma habilidade no pico das artes marciais intermediário. Aumentava a força corporal, sangue e corpo. Quando treinado até um nível elevado, havia uma chance de entender a força interior do caminho marcial. O Punhos do Dragão Furioso e a técnica de respiração empurrando o ar funcionavam perfeitamente bem juntos, e quando usados em conjunto, o poder deles é pelo menos comparável às artes marciais de nível avançado, e aumentava a chance de entender a força interior do caminho marcial. Zhao Feng estava radiante em seu coração. Quanto ao último, Flechas Meteoro Contínuo, era uma habilidade perto do nível avançado. Por que ele escolheu uma habilidade de arco e flecha? Porque a habilidade caía bem com seu olho esquerdo. Se eu não aprender uma habilidade de arco e flecha, em seguida, eu estaria triste por meu olho esquerdo. Zhao Feng tinha um sorriso em seus lábios. Pode-se imaginar que, com as habilidades de seu olho esquerdo, ele seria um arqueiro nato. Depois de escolher as habilidades de artes marciais, Zhao Feng começou a cultivar. Ele começou com a técnica de respiração empurrando o ar, por um corpo e sangue fortes, ser a fundação do cultivo. Quanto mais forte o sangue for, maior será o dano corpo a corpo do Punhos do Dragão Furioso. Fechando os olhos, Zhao Feng conectou a mente ao conteúdo da técnica de respiração empurrando o ar. Momentos depois, o sangue de seu corpo começou a mover-se lentamente. Tão fácil assim? Zhao Feng ficou chocado. De acordo com o conteúdo da técnica de respiração empurrando o ar, a maioria das pessoas que poderiam mover seu sangue precisavam de pelo menos 4 a 5 dias, ou mesmo até 10 a 15 dias. Poderia ser que eu sou um gênio. Zhao Feng pensou um pouco, e depois discordou com ele mesmo.
Porque se ele fosse um gênio, então ele não teria tido dificuldade em entrar no rank 2 do caminho marcial. Ele percebeu que após a fusão com o olho esquerdo misterioso, a energia de sua mente tinha aumentado. Sua velocidade de reação, compreensão e velocidade de analisar, todos eles agora superaram o de pessoas normais. Quando ele estava aprendendo a técnica de respiração, um som vinha de seus olhos. Ao mesmo tempo, na dimensão escura, a fraca luz esverdeada de 1,67 centímetros girava muito mais rápido. Meio-dia mais tarde, Zhao Feng treinou a técnica de respiração para o primeiro nível, e seu corpo exalava um leve cheiro repugnante de suor. Ele sentiu que a força de seu corpo tornou-se 30% mais forte. Funcionou. Zhao Feng se sentia incrível de certa forma. A técnica de respiração empurrando o ar foi dividida em 3 níveis, e uma vez que treinado ao máximo do terceiro nível, havia uma chance de entender a força interior do caminho marcial. Depois de mais meio-dia, Zhao Feng já tinha treinado a técnica de respiração até o pico do primeiro nível e em seguida, a velocidade começou a diminuir. Ele mudou de ideia e começou a treinar o punho do dragão furioso com o apoio da técnica de respiração. Como esperado, com a fundação da técnica de respiração empurrando o ar, a velocidade de aprendizagem do punho do dragão furioso foi muito rápida. Em apenas meio-dia, Zhao Feng aprendeu todos os 81 movimentos do nível inicial. O punho do dragão furioso tinha um extremo poder, especialmente quando usado com a técnica de respiração, a explosão de força era incrível. Zhao Feng secretamente estalou a língua. A parte mais surpreendente era que depois de aprender o punho do dragão furioso, a técnica de respiração empurrando o ar subiu para o segundo nível. As duas habilidades se autocompletam e possuíam um efeito incrível. Na verdade, uma combinação perfeita. Zhao Feng estava secretamente maravilhado. Durante os próximos 4 a 5 dias, Zhao Feng praticou o punho do dragão furioso e a técnica de respiração empurrando o ar, e ambas as habilidades foram treinadas em uma velocidade incrível. Neste momento, o cultivo de Zhao Feng estava atingindo o pico do rank 2 do caminho marcial. Neste momento, o cultivo de Zhao Feng estava atingindo o pico do rank 2 do caminho marcial. Só um pouco mais e eu alcançarei o pico do rank 2. E então o rank 3 não estará distante. Zhao Feng estava cheio de expectativas. No dia seguinte, Zhao Feng saiu de casa e se dirigiu para a biblioteca de artes marciais. Isto foi porque as habilidades leve passos flutuante e flechas meteoro contínuo precisavam de espaço aberto para serem praticadas. Algum tempo depois, Zhao Feng chegou a um canto do campo das artes marciais. Este era um local onde eles praticavam arco e flecha. Uma flecha deixou uma imagem residual no ar e disparou em linha reta no centro do alvo a 50 metros. Que ótima habilidade com arco e flecha! Não é à toa que o irmão Zhao Yui é classificado entre os 3 melhores arqueiros da seita. Esta flecha provavelmente poderia quebrar a defesa de um rank 3, e até mesmo matar animais selvagens musculosos. Um grito animado veio do lado. Formidável! Zhao Feng, que acabou de chegar, exclamou admirado. Ele sabia que o jovem chamado Zhao Yui era conhecido por ser um arqueiro famoso na seita. Zhao Yui puxou a corda e disparou 5 ou 6 flechas na velocidade da luz, que formou um anel em torno do ponto vermelho do centro. Boa! Ótimo! Os discípulos ao redor começaram a aplaudir. Zhao Feng não prestou mais atenção porque ele sentia que, se tentasse, também poderia se tornar um arqueiro prestigiado. Ele foi para um espaço aberto e pegou um arco aleatório. Ele estreitou os olhos, como se estivesse apontando. Assim que ele pegou o arco, os discípulos ao redor do campo focaram nele. Veja, quem é aquele? Ele parece novo. Um discípulo viu e seus olhos brilhavam. Esse garoto é chamado Zhao Feng, e ele veio de um ramo da seita metade de um ano atrás.
Não muito tempo atrás ouvi dizer que ele ofendeu Zhao Yijian, que está classificado entre os 3 os discípulos externos. Eu também ouvi que sua namorada o deixou. Havia alguns que reconheceram Zhao Feng. Discípulo do ramo secundário? Vamos apostar e ver quantos círculos ele pode acertar. Alguns discípulos olharam ironicamente para Zhao Feng. Mesmo o prestigiado arqueiro Zhao Yui ficou perturbado com isso. Habilidades de arco e flecha necessita de talento e integridade. Não é algo que qualquer um pode aprender porque eles querem. Zhao Yui era arrogante e olhou vagamente para Zhao Feng. Zhao Feng não se preocupou com essas pessoas. Ele mal usou seu olho esquerdo e o alvo a 50 metros em sua visão tornou-se maior e maior. A linha do arco tremeu e a flecha voou pelo ar, antes de acertar o alvo e cair no chão. Apenas flutuou. Zhao Feng ficou envergonhado, pois esta era sua primeira vez usando um arco. Os discípulos ao redor do campo caíram na risada. Mais uma vez. Zhao Feng estava calmo. Falhar na primeira tentativa era normal. Em seguida, ele usou mais energia no disparo de sua flecha e a fundiu com a habilidade Flechas Meteoro Contínuo em sua mente. A segunda flecha foi direto no alvo e acertou um pouco abaixo do meio. Nono anel. O campo se tornou um silêncio. Aqueles que estavam rindo tinham seus rostos congelados. Até mesmo as sobrancelhas de Zhao Yu se juntaram. Nono anel. Isso já era muito próximo do centro. Para disparar a 50 metros e acertar ali, para alguns arqueiros mais velhos já era realmente bom. Sorte. Definitivamente, sorte. Você está certo. Um iniciante não pode atirar com tal precisão. Sua primeira flecha nem sequer acertara o alvo. Os discípulos começaram a rir de novo e olharam para Zhao Feng. Zhao Feng deu de ombros, em seguida, pegou o arco novamente.